Você sabe utilizar o filtro AFS que tem na sua Soundcraft, o i12, o i16 ou o i24, sem acabar com a qualidade do áudio ou ficar com medo do filtro? Esse filtro foi desenvolvido por engenheiros que sabem como é o dia a dia ao vivo, mas você precisa ter cautela na utilização desse filtro. Então fica ligado para ter a informação sobre o filtro AFS no vídeo de hoje. Fala galera, beleza? Tudo bom com vocês? Meu nome é Rafael, sejam bem-vindos ao meu canal TV RMS, áudio para igreja, bandas, músico, galera que gosta dessa parte da engenharia de áudio, engenharia de som. Se você gosta dessa parte, se inscreve aqui, clica no sino para ser notificado das nossas próximas postagens, certo? E se você acompanha o nosso canal, já deixa aquele like, porque sabe que desenvolvemos um conteúdo de valor aqui. E esse conteúdo de hoje vai ser sobre o filtro AFS, um filtro tão polêmico pelos engenheiros de som, né? Pelas aquelas pessoas que já têm um conhecimento e para aquelas pessoas que estão começando. Fica ligado, porque você vai saber coisas que talvez você não sabia sobre a utilização do filtro AFS. Mas antes disso, galera, deixa eu passar a informação. Terça-feira da semana que vem, dia 29, vamos abrir o workshop do método API, de como alcançar a excelência no áudio da sua igreja, da sua banda. Você músico, você que tem um home studio, você que tem a Soundcraft, o i12, o i16, o i24. Esse workshop vai ser voltado para você. Vou trazer todas as informações de como você pode estar entrando na nossa turma do curso fechado, certo? Não perde o dia 29, porque vai ser a abertura, temos poucas vagas, vão ser poucos dias para poder começar com a nossa turma do curso, tá bem? Então bora lá pro vídeo de hoje. Então galera, eu tô trazendo aqui para vocês um conteúdo que costuma ser fechado para os nossos alunos da nossa plataforma, certo? Por quê? É um conteúdo que a gente tem que abordar por vários vídeos, certo? E tem que ter aquela resposta do aluno e o professor. Eu vou trazer aqui as dúvidas que a gente tem visto, que eu tenho visto no Facebook, no YouTube, né? Nos lugares aí que o pessoal comenta sobre o filtro AFS. O filtro AFS é um filtro muito importante. Sim, não foi desenvolvido hoje o filtro AFS. O filtro AFS é um filtro, nada mais que um filtro paramétrico, mas que tem um Q muito estreito, certo? Ele tem um Q que vai na frequência. E o que acontece com a microfonia? A microfonia, muitas das vezes, está acontecendo em uma quantidade de frequências pequenas, supomos 50, vamos dar 500 Hz, 500, 505 a 495. Pronto, esse é o trecho da microfonia. O filtro AFS vai agir ali. Tem como você acabar com a qualidade do som com o filtro AFS? Tem sim. Se você não souber utilizar, você vai acabar com a qualidade do teu som. Você precisa ficar ligado em alguns detalhes. No vídeo anterior, quando eu falo sobre o filtro AFS, né, eu acho que já tem um mês aí que eu falei sobre o filtro AFS. O que acontece? Não mostrei algumas coisas porque, como eu falei para vocês, é muito grande esse assunto do filtro AFS. Você consegue ir longe com o filtro AFS, utilizar a seu favor e não contra o seu trabalho na sua mixagem, certo? E um dos pontos é a sensibilidade, né? Eu vou mostrar a foto aqui do botão sensibilidade do filtro AFS, certo? Este botão, ele não pode ultrapassar o 0 dB, né? Quando você estiver fazendo som de uma banda. Por que, Rafael? Primeiro, o filtro AFS, ele não é um filtro que ele consegue descobrir o que é microfonia e o que é som, áudio, timbre, ok? Ele não consegue fazer isso. O filtro AFS trabalha da seguinte maneira: a quantidade de energia colocada em uma frequência muito estreita, ele interpreta como realimentação sobra, né? Tá sobrando frequência. Essa frequência está mais alta do que deveria. E essa sensibilidade, que com esse botão sensibilidade, ele tende a ter essa característica quanto maior for o sinal, né? Supomos uma banda tá tocando, e aí você tem muito grave, você tem um médio da bateria ali do grupo, mas não é microfonia, mas está acentuado. O que o filtro AFS vai fazer se tiver com a sensibilidade alta? Ele vai achar que aquela região é uma microfonia e vai tirar,
e não é uma microfonia e pode acabar com o seu sinal de áudio, ok? Então, qual que é a maneira certa de você começar? Sim, no áudio não existe uma receita de bolo pronta, mas veja, faça os testes para você identificar em determinadas situações o que é melhor, certo? Em determinadas situações, algumas técnicas serão melhores aplicadas do que outras. Então, fica ligado nisso. Supomos, se você tem uma apresentação onde você tem vários microfones, headset, para fazer um teatro, a ideia que você vai ter atrás da sensibilidade na passagem de som é esse botão sensibilidade ele vai estar mais alto, ok? Para poder identificar uma realimentação, uma quantidade de energia e uma frequência mais fácil, ok? Então, toda vez que acontecer essa energia maior em quantidade de microfones aberta, com certeza vai ser uma microfonia. Mas, se você tiver uma banda tocando, isso muda completamente. Imagina uma caixa. A caixa é acentuada, uma caixa de bateria costuma ser acentuada em torno de 280, 315, 300, depende da afinação. Então aquela nota maior pode ser interpretada como microfonia. Por isso, a sensibilidade do filtro AFS tem que estar sobre o seu controle. Você precisa estar analisando qual que é a melhor, fazendo comparativo A e B. Fazendo o que A e B, Rafael? O que é isso? Teste. Neste botão aqui que eu vou mostrar na imagem, que deve estar aqui, o som vai passar direto sem passar pelo filtro AFS. Quando você liga ele, ele desliga o filtro AFS e você vai ouvir na caixa de som, não é no fone, você vai ouvir na caixa de som se o timbre mudou bastante. Com o Wi-Fi da sua mesa, você pode com o teu celular, o teu iPad lá no retorno, lá no PA, e ouvir, liga e desliga, passa o bypass. Após você descobrir todas as possíveis microfonias, vai lá, coloca uma música para tocar ou manda a banda tocar e liga e desliga o filtro. Vê se o timbre muda. Se o timbre mudar muito, existe algum problema com a sua configuração no seu filtro AFS, ok? Então fica ligado com isso. Existe algumas situações bem drásticas. Quando você não coloca a sensibilidade no ponto certo, se você coloca no ponto alto, de novo, e aí você está passando o som da banda, ele vai fazer várias atenuações, certo? Ele vai cair o sinal em várias frequências. E quando você desliga esse filtro, o timbre volta. Por conta disso, muitos têm medo de utilizar o filtro AFS. E muitos deixaram um comentário aí, né? Muitos, vamos falar assim, teve uns 5 pessoas que deixou comentário falando que o filtro AFS não favorece para ele. Certo. É você que vai estar trabalhando com o seu sistema e você que vai descobrir. Mas veja só, não coloque não trave a possibilidade de ser utilizado o filtro AFS. Por quê? Quando você está utilizando um microfone, tudo bem, um microfone. Agora pensa, você tem um palco onde você tem uma volta muito grande do médio grave e aí você tem 5 microfones abertos. Uma coisa é você falar de um microfone, outra coisa é você falar 5 microfones abertos. Se esses microfones chegarem muito perto um do outro, ok? E aí a gente entra na parte de comprimento de onda. E se esses microfones estiverem muito próximo um do outro, vai ter acoplamento. Quando você tem acoplamento, você tem ganho de 6 dB. 6 dB, imagina 6 dB vezes 5 microfones no palco. Por isso, muitas das vezes você tem 4 microfones, 5 microfones tocando, tá todo mundo cantando com seus microfones. Daqui a pouco todo mundo reúne o microfone naqueles lugarzinhos onde muitas igrejas têm, né, que você coloca os microfones. E aí o microfone está aberto. O que acontece na hora que você faz isso? Existe um acoplamento de sinal, existe um ganho em dB. Esse ganho em dB vai ser localizado justamente naquela frequência que está sobrando, porque com certeza vai captar mais fácil aquela frequência. Por conta disso, existe a microfonia. Então, qual que é a maneira certa? Desliga o microfone e descolocar. Mas tudo bem, passe despercebido isso. Tenta tirar um pouco aquela região que está sobrando, ok? Mas ouça sempre se está complicando a qualidade do teu sinal de áudio, da qualidade do som, certo?
Então esse ponto é muito importante. Então, primeiro vamos lá, vamos finalizar aqui o vídeo, mas já colocando os pontos certinho. Sensibilidade. Dica, teatro. Quando você for fazer um alinhamento, passagem de som com os microfones headset, microfone de lapela, essas coisas, passe com a sensibilidade maior do que 0 dB, ok? Lá em torno de 4 dB de sensibilidade. Cuidado para não detonar o som, mesmo com o filtro, utilizando o microfone headset, coral, essas coisas, certo? Cuidado com isso, faça o teste, ouça. Ok, falado de coral, falado de microfones que têm sensibilidade alta como condensadores, microfones de headset, lapela, coral. Entrou banda e entrou microfone. Você pode fazer para passagem do som com a banda parada, com os microfones abertos e peça para os backs, né, da sua igreja, da sua banda cantar, ouvindo, certo? Se está chegando a pressão, coloque volume e faça o filtro AFS identificar aonde está sobrando essas regiões, ok? Você pode fazer isso com a AFS, também você pode fazer com o grupo também, estreitando o filtro. Aí fica de acordo, mas estamos falando de AFS aqui, certo? Então, com a AFS feito assim, passa as vozes. Após a passagem de voz, desliga o filtro AFS, desliga na parte de captação de identificação de microfonia. Deixa o filtro ligado, não deixa em bypass, mas deixa ele funcionando, mas com os cortes feitos. Certo? E você chegou na conclusão que esses cortes não estão afetando a qualidade do teu áudio. Feito isso, você vai poder passar o som com a banda tranquilamente, que você não vai ter esse problema do filtro identificar notas de instrumento como sobra de microfonia, sobra de som, microfonia, feedback, certo? Então tome muito cuidado com isso. Galera, uma quantidade de pessoas tem medo de utilizar o filtro AFS porque esse filtro, se você não tiver esse domínio, vai prejudicar o seu sinal de áudio. E aí a pessoa faz o teste lá, desliga o filtro, ouve isso que eu acabei de falar para vocês, que deixa o som ruim, o monitor toda hora fechando aqui, deixa o som ruim, e aí a pessoa fica com preconceito com o filtro. Esse filtro é muito antigo, porque nada mais é do que um filtro que tem um Q muito estreito. Esse filtro, teve épocas que esse filtro ajudou as pessoas a fazer alinhamento. Quando teve uns 15 anos atrás, até uns 10 anos atrás, tinha gente que fazia alinhamento só com o equalizador. Então, com o equalizador, que você tem um domínio entre o Q estreito, frequência e ganho, muito melhor. Se você tem um Q bem estreito, vai ser melhor do que um equalizador gráfico. Por isso que o filtro, no caso aqui no filtro AFS, você não tem o controle do Q. O Q, ele é fino, estreito, mas você não tem a quantidade, como dosar isso, né? Seria legal se você pudesse configurar alguns pontos, como frequência, não só no modo automático, como, eu quero utilizar um filtro dos 12, né? Eu quero utilizar um filtro em 250 Hz. Então eu vou lá em 250 Hz, escolho a frequência 250, coloco o ganho, tiro, né? Coloco um ganho negativo e coloco a quantidade de Q, né? Estreitando ou alargando isso daí. Então aí seria mais legal. Como eu já falei para vocês, o meu primeiro contato com filtros parecido com esse foi um filtro da Behringer chamado Feedback Destroyer. Isso lá em 2003, certo? Era um filtro que tinha 12 filtros, 12 LR, e cada canal tinha 12 filtros que você poderia configurar a frequência, o ganho e o Q. Então isso era muito legal, isso me ajudou bastante, principalmente a trabalhar com microfones e headset, microfones de coral, microfone de lapela. Para a galera que tem esse problema, o filtro AFS vai te ajudar bastante, tá bom? Então, esse vídeo foi mais descontraído, te mostrei alguns gráficos aí, né? Espero que você tenha visto. Toma muito cuidado com o filtro, com esse botão sensibilidade, faça os testes, né? Pegue o microfone, passe na frente do retorno, mas não passe querendo elevar
o volume ao máximo para tirar toda a microfonia, porque ao fazer isso você vai acabar com o timbre, ok? E é melhor você utilizar o filtro AFS para diminuir as realimentações do que utilizar só o filtro, só o equalizador do canal para fazer isso. Eu gosto de trabalhar com duas técnicas, a técnica de equalização artística e a técnica de equalização corretiva, certo? E não só com equalização corretiva. Muitas das vezes a gente vê aí, eu tô cansado de ver apresentações com headset que o microfone fica xoxo, porque a pessoa tira todo o timbre do microfone para tirar a microfonia. Galera, quando você tiver uma situação de um lugar ruim, essas coisas, você tem que ver o que está ruim lá, porque daqui a pouco está baixando todas as frequências, está baixando no volume, você não está equalizando, você está diminuindo o volume, está enganando você, certo? O timbre está ficando horrível, o volume não está levantando e fica aquele negócio xoxo, um timbre xoxo, tá bom? Espero ter ajudado vocês no vídeo de hoje, fica ligado aí, certo? Se você gostou do nosso conteúdo de hoje, deixa o seu like, favorece o nosso canal aí, fica ligado para o dia 29 agora de outubro. Não perde essa oportunidade de entrar no nosso curso fechado, exclusivo, tá bom? Que a gente vai ter bastante segredos sobre a nossa Soldcraft i24, o i16, o i12, família Soldcraft e as outras mesas também. Vamos estar falando sobre outras mesas também dentro do curso. Um grande abraço e até a próxima!